Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Passamos mais de uma semana sem gravar, estávamos fazendo um serviço e chegávamos muito cansados para poder gravar, mas graças a Deus estamos mais uma vez postando aqui o vídeo bíblico para os irmãos aprenderem a palavra de Deus. E o último vídeo que nós postamos aqui, irmãos, nós falamos, né, sobre se somos igreja, não é? Porque eu fiz isso, eu botei esse tema, porque por falta de conhecimento de muitas pessoas, não é? De não entenderem o verdadeiro sentido da palavra igreja, acha que é pertencente, né? Aquela pessoa é pertencente àquela denominação. Mas não é, irmãos. Fica a cabo da pessoa. A pessoa escolhe em querer ficar ou não ficar. Mas, irmão Luciano, isso acarreta alguma coisa? Não. Ela não deixa de ser igreja. Esse negócio de desigrejado, isso é invenção do homem. De líderes, para ser mais preciso para os irmãos. Aí é um desigrejado. Não, nós somos igrejas. Agora é aquilo. A igreja, templo, é algo formado por Deus. E é mistério que a pessoa ela tenha um local para se adorar. Mas dizer que a pessoa é um desigrejado, mentira, isso aí é inverdade. Pessoas assim não falam comigo, porque eu mostro logo a realidade bíblica, não é? Pessoas assim não vêm dialogar comigo, porque na íntegra nós mostraremos, não é? Que mesmo não tendo uma denominação para adorar, eu não deixo de ser povo, não deixo de ser povo. Eu não deixo de ser igreja. O que eu não tenho é um templo, denominação, para prestar o meu culto. Mas para isso eu posso ir em qualquer uma pentecostal, não é? Evangélica pentecostal, e lá ofertar a Deus o meu culto de adoração. Agora é aquilo. Os irmãos, não é? Fica ao seu critério, à sua escolha. Agora muitos crentes, por falta de entendimento, falta de sabedoria, porque não leem, não pesquisam, não buscam, são desinformados, são como gravadores, só falam aquilo que os seus líderes falam. Que às vezes os líderes, por conhecer, não faz uma exegese bíblica originária, faz uma exegese, não é? Só fala aquilo que é da sua mente, não é? Que é da sua linha pentecostal. Aí passa para os seus subordinados, e os subordinados vomita aquilo para a igreja. Não tem coragem de pesquisar, não tem coragem de buscar, de ler um periódico extraído das Santas Escrituras para poder adentrar naquele assunto especial para alimentar as ovelhas. As ovelhas de muitas igrejas têm comido pasto já mastigado, não é verdade? De alguns obreiros que sequer tem capacidade, né, de estar ali naquela função para ensinar a igreja. Como o presbítero. Tem presbítero aí que não tem condição de ser presbítero, porque não sabe ensinar, não é verdade? Não sabe ler muito, não sabe pesquisar, não sabe o que pesquisar, o que falar à igreja. Aí o que vem cospe, né? Dá para a igreja mastigado. Então, muitos irmãos, né, da igreja aqui, de uma convenção que eu já fiz parte, estão migrando, não é? Eu vou usar um termo histórico, estão migrando para outras, não é, denominações, e as lideranças estão achando ruim, porque estão perdendo a membresia,
estão perdendo. Aí, para amedrontar a membresia, estão dizendo que os irmãos estão se desviando-se. Estão chamando os irmãos de inimigos de Cristo. Aí, meu irmão, me ajude. Eu fico revoltado com os crentes dessa qualidade, com os líderes desta qualidade. Porque são os neófitos, são desprovidos de conhecimento bíblico e secular. Não é verdade? Que dá até pena a gente falar com um crente dessa natureza, com um líder dessa natureza. Porque vai ficar envergonhado, não é verdade? Então, a igreja, ela é um projeto de Deus. Nós vamos falar aqui. Vamos tirar, não é, alguns dias para a gente falar aqui sobre a igreja. Não é? Que a igreja não é projeto de homem. A igreja não é inventada pelo homem. Não foi o homem que inventou a igreja, não. A igreja, ela é um projeto de Deus. É continuidade de um povo. Não é verdade? Então a gente vai ver isso. Tudo isso aí eu vou mostrar biblicamente. Qual é o entendimento de Paulo com relação à igreja? Quais são os projetos de Deus? Nós vamos falar aqui sobre os aspectos, não é? Dois aspectos principais, não é, da igreja como povo de Deus. Como assim, irmão? Tudo isso, irmão. E ninguém ensina isto. Por isso que as ovelhas ficam só pendentes ali, não é? Ensinam, não é, as ovelhas a menosprezar outras denominações, a não saudar outros irmãos, não é, de outras denominações. Ensina as ovelhas a não ir para outras igrejas, porque ali, na verdade, as ovelhas têm tudo. Não, tá certo, a gente deve ensinar isso, mas não devemos ensinar a igreja, aos irmãos, a não saudar aos outros irmãos com a paz, irmãos. Isso é farisaísmo. E nós vemos muitos crentes que são verdadeiros fariseus, que só olham para a aparência. São somente religiosos. Não é verdade? São somente religiosos. Por exemplo mesmo, não nós pentecostais, né, da Assembleia de Deus, não é, qual é o nosso costume dos homens? Calça, camisa de manga comprida ou de manga curta. Mas se você vê um crente que os irmãos conhecem que ele é crente, no outro dia ele andar de bermuda, os irmãos já ficam com o pé atrás, já não saúda com a paz. Porque na concepção dos irmãos, ao ver aquele irmão de bermuda, vem logo aquela mente, será que o irmão se afastou? Mas o irmão às vezes nem procura saber por que o irmão está de bermuda. Às vezes nem procura. Às vezes o farisaísmo é tão grande, a hipocrisia desses crentes são tão enormes que não procuram nem saber o porquê o irmão está andando de bermuda. Às vezes o irmão não tem nem muita calça comprida para usar. Aí eu pergunto, desde quando crente fariseu usar uma bermuda tira a santificação? Aí eu pergunto, a santificação ela é externa ou é interna? Me diga. Então existe muito farisaísmo, muita hipocrisia por parte desses crentes, principalmente da Assembleia de Deus. Crentes hipócritas. Entendeu, irmãos? Eu digo isso, irmãos, porque a gente vê isto, não é? E teve uma vez que eu fiz essa experiência. Eu disse, eu vou lá embaixo de bermuda. E fui. E muitos crentes olharam para mim, olharam assim, fizeram uma análise de cima para baixo e de baixo para cima, e me viram com um bermudão, quase uma calça, e passaram direto, olharam para o outro lado, não me saudaram. Então, na concepção desse crente, na verdade, ou eu estou afastado, ou eu fui para uma denominação liberal. Ai, meu Deus do céu. Mas não entende, né, as escrituras. Prefere viver no farisaísmo, na hipocrisia, ao invés de pôr em prática o mandamento de Cristo. Amai o vosso irmão como a você mesmo, ao vosso próximo. E isso a gente não vê.
um crente amar o próximo. Não vê. O que a gente vê é críticas, é apontamentos, é disse-me-disse, é eu não querer mais fazer parte dessa denominação, por motivo óbvio, que eu não sou obrigado a viver ali. A Constituição me permite sair e entrar, como também o regimento interno também pode também, o estatuto da igreja também pode me conceder esta liminar de entrar e sair, entendeu, irmãos? Então fica a meu critério. Se eu não quero ser crente desta denominação, que eu vou fazer um vídeo aqui, se Deus em Cristo permitir, quando surgiu, irmãos, as denominações, as placas denominacionais, trazer um contexto histórico aqui para os irmãos ficarem cientes da realidade bíblica. Então a gente percebe, irmãos, que por eu não querer fazer parte daquela denominação e ir até ao meu líder, meu guia espiritual, e dizer, olha, meu presbítero, meu pastor, eu não quero mais fazer parte nesta denominação. Mas, irmão, você vai se desviar? Não, eu vou para outra denominação. Mas não vá para ali não, que ali tem assim e assado. Irmãos, vamos olhar o que está escrito, o que é bíblico. Vamos deixar de ser hipócrita, de ser fariseu, não é verdade? Porque se uma ovelha está insatisfeita de estar na minha congregação, de estar na igreja, no ministério, naquela convenção, é porque alguma coisa há que o torna insatisfeito, que torna aquela ovelha insatisfeito. E a ovelha vê que naquela outra convenção, naquele outro ministério, ali lhe satisfará, ela tem que procurar o melhor para ela. Porque quantas vezes, irmãos, eu fui para culto de doutrina e para quando chegar lá, a gente ouvir abobrinha. Irmão, nós temos uma Bíblia Sagrada com 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Tem muita coisa para se falar boa aqui. Mas falar besteira, eu pego minha Bíblia e vou para casa. Então, além de eu perder meu tempo, entendeu? Eu fui para a igreja para me alimentar espiritualmente. E chegar lá, crentes desprovidos de conhecimento. Eu saio. Entendeu, irmãos? E muitos se chateiam. Irmão, a gente tem que orar. Orar, irmão? O obreiro é que tem que se esforçar. Para isto ele foi chamado. Se ele é presbítero, ele foi chamado para ser o homem do ensino. E presbítero, para mim, tem que ser mestre. Presbítero, para mim, tem que ter mais conhecimento do que eu. Se eu sei este tantinho aqui, o presbítero tem que saber disso aqui, ó. Se eu ando por isso aqui, ele tem que fazer um percurso maior. Porque se o presbítero não souber mais do que eu, ele vai, não é? Eu vou dizer, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajude. Tenha misericórdia de mim. Não é verdade? Não, mas o senhor tem curso teológico. Amados, hoje em dia, não é? No YouTube, no Google, o que mais tem são periódicos extraídos das Santas Escrituras. Que torna o cristão de conhecimento. Traz conhecimento. Se você quiser falar sobre a cruz de Cristo, se você tem assunto sobre a cruz de Cristo, se você quer falar sobre a natureza divina humana de Cristo, tem assuntos. Tem livros em PDFs falando sobre a natureza divina humana de Cristo. Se você quiser falar sobre a natureza de Deus, tem livros em PDF falando sobre a natureza de Deus. Se você quer falar que Deus é bom ou que Deus é justo, não é? Tem livros, irmãos. Agora cabe a pessoa buscar. Não é verdade? Aí voltando a crente que só vê pela aparência, não é verdade? Que acha que só a sua igreja é certa. Porque, irmãos, não existe igreja certa. Quem diz que não, vem para essa igreja que ela é a certa. Ela tem doutrina. Me ajude, irmão, me ajude. Que um crente, se um crente, algum obreiro, vier falar isso para mim, ele vai me ouvir. Ele vai me ouvir. Porque, irmãos, há falhas doutrinárias. Não é? Tem crentes que mistura liturgia com costume com doutrina. Tem crente que não sabe nem o que é o significado da palavra doutrina. Aí
Aí tem crentes, por exemplo, nós cristãos, né, nos identificamos um ao outro, né, o homem usando bermuda, né, digo calça, camisa de manga comprida, não é camisa de manga curta, como essa daqui, né, e etc. Aí a mulher saia, né, bem alinhado. Aí a gente fica, deve ser um crente da Assembleia de Deus, né, diferente. Isso não quer dizer que as outras denominações também não sejam, que são, irmãos, que são povo escolhidos. E eu vou trazer também outro vídeo aqui sobre chamados, escolhidos, eleitos, santificados. A gente vai ver tudo isso daqui. Então, esse é um costume que a denominação Assembleia de Deus tem. É o homem usar calça e camisa, e a mulher usar saia abaixo dos joelhos, não é? E usar blusas, né, adequadas. E anteriormente era proibido as mulheres rasparem a perna, não é? E eram para as mulheres anteriormente não usar cabelo solto, era cocó. Veja que os costumes estão mudando. Este negócio da mulher de não querer raspar a perna, não é proibido, isso acabou. Não é? Acabou. Entendeu, irmãos? E a mulher somente querer usar cocó, acabou. Dizer, não, que mulher de comissão tem que usar cocó. Irmãos, me ajude. Não existe isso, queridos. Não existe isso. Isso compete à mulher querer usar ou não. Mas é errado, irmão Luciano? Não é errado, não. Mas isso foi um costume implantado, exigido diante dos irmãos. Impondo regra. Você tem que fazer. Tem que ser. Se não for, sai. É assim que tem que ser. É assim que a casta religiosa impõe sobre a sua membresia. É assim. Você tem que fazer assim. Se fizer, saia. Mas não é assim que se deve fazer. Assim a gente entristece. Assim a gente lança fora. Tem que haver um diálogo. Tem que haver um diálogo. Um consenso. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Pois bem. Então, o costume é esse. Isso é um costume, né? E isto, irmãos, não quer dizer, eu quero deixar claro aqui os irmãos, que se eu sou crente da Assembleia de Deus, pronto, eu sou ministro do Evangelho, sou evangelista da igreja de Cristo, faço parte da Assembleia de Deus do Ministério Ebenezer, ministro desta igreja. Então, como ministro, eu tenho que dar exemplo como ministro. Tem que ser espelho para a igreja, não é? Para a membresia. Mas de um momento ou outro, um dos membros do ministério, me vê de bermuda e se escandalizar. Eu tenho que explicar a ele o motivo, a razão e a circunstância em estar naquela situação, naquele estado. Tem que explicar à membresia que nós vivemos embaixo de um costume implantado e exigido. Porque para muitos líderes, se vestir de forma adequada faz parte da santificação. Faz não, irmão. Faz não. A roupa, ela traz uma identidade. Mas santificação, não, senhor. A santificação, ela tem que começar no interior para ser exterior. Eu andando de camisa e de bermuda, isso não quer dizer que eu não seja santo. Isso não quer dizer que eu seja santo. Agora existe sim a vaidade. Contudo, eu não quero dizer que as denominações, outras denominações que têm a sua corrente de interpretação, que a sua membresia autoriza a usar bermuda, não são salvos? Ô irmão, quem vai dizer é a santificação deles. A santificação deles diante de Deus, diante do nosso Pai, diante do nosso Senhor Jesus Cristo.
Isto é o que vai dizer. Eu não tenho o que dizer. Não use bermuda não, que senão você não é salvo. Não, irmão. O que impede de um crente ser salvo é o pecado, é a lascívia, é a prostituição, é o adultério, é a fornicação, é o desejo desordenado, é olhos gordos, é a cobiça. Gálatas capítulo 5, versículo 17 por diante. Gálatas capítulo 5, versículo 17 por diante. Pode ver lá as obras da carne, quais são. Isto aí impede o crente de entrar no céu. Mas o crente, por usar bermuda, me ajude. Eu não saudar o irmão, eu sabendo que ele é crente. Só porque ele está usando uma bermuda, eu não saudá-lo, isso é hipocrisia, irmão. Isso é farisaísmo. E Jesus lutou muito contra essa religiosidade no seu tempo. Jesus lutou muito. Os hierosolimitas que buscavam a identidade de Cristo. Né? Por que que Jesus, no capítulo número 7 do Evangelho de João, ele não subiu com os discípulos, não é, para a Judeia, ali onde estava sendo celebrado a festa dos tabernáculos? Jesus preferiu ficar na Galileia. Por quê? Porque uma classe de pessoas chamadas hierosolimitas procuravam encontrar a Cristo e matar. Cristo, sabendo o que a Cristo faz, fica na Galileia. Por quê? Porque a Galileia era o local com mais segurança para ele. Porque na Judeia havia um grupo que estava somente esperando ele para pegá-lo. Então o que Cristo faz? Manda os discípulos irem na frente e depois ele vai. Que quando Cristo chega lá, Cristo chega no último dia, no dia 7º. Aí o versículo 37 e 38. E Jesus põe-se de pé e clama. Ali Jesus quebra todo um protocolo, que depois pode falar sobre isso aí, na festa do tabernáculo. Temos um vídeo falando sobre festa do tabernáculo. Jesus quebra um protocolo, Jesus quebra uma tradição, um costume que há centenas de anos era implantado pela religiosidade. Por quê? Porque no templo havia um altar, vou dar somente uma palhinha aqui para os irmãos, havia um altar no templo, aonde o sacerdote ele pegava o cântaro de ouro, ia para o tanque de Siloé, pegava água, e quando o sacerdote pegava o cântaro, convidava a multidão para uma procissão. Iam cantando o hino de Salmo 117 até o Salmo 133. Estas eram as canções. E nesta canção naquela procissão, o sacerdote ia lá, no tanque de Siloé, pegava água e voltava com aquele mesmo ritualismo. Ó, irmãos, na festa do tabernáculo também era celebrada a festa da colheita. A festa da colheita. E veja como era a liturgia que era empregada naquela época. Quando o sacerdote saía de Siloé, do tanque, para o templo onde estava o altar, o que é que ele fazia? Ele derramava todo aquele volume de água que estava no cântaro sobre o altar. E os respingos de água que caía fora simbolizava para os judeus um ano de prosperidade, um ano de colheita maravilhosa que Deus ia dar ao povo, sem contar que o restante da água que descia pelos funis ia direto para o Mar Morto, que ali tem uma forma futurística, apocalíptica para o futuro. Entendeu, amado? Como é a escatologia bíblica? Então Jesus quebra um protocolo. E como é que ele quebra? No momento em que está sendo realizada aquela cerimônia, e que o sacerdote está derramando água sobre o altar, e a água cai, né, e cai pelo solo, simbolizando ali os judeus, vai ter uma colheita maravilhosa, vai ser abundante, o glorificado seja Jeová. Aí Jesus se levanta, aí diz, e Jesus se pôs de pé e exclamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim. Por quê? Porque a água era o tema principal dali, irmãos, na festa do tabernáculo. Por isso Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba,
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior, ou do seu ventre, conforme a sua tradução. Então Jesus quebra um protocolo. Então, por Jesus quebrar um protocolo, não quer dizer que Jesus errou. Errou? Não. Então quer dizer que se eu quiser sair da minha convenção e ir para outra denominação, eu estou desviado? Ô, irmão, acaba com isso, obreiro. Vai ler a Bíblia. Vai estudar a disciplina de eclesiologia. Vai entender o termo eclesia. Vai entender, não é, porque Deus escolheu Israel e hoje nós somos a continuidade de Israel, porque Paulo nos chama de Israel de Deus. Vai entender por que Paulo nos chama de Israel de Deus. Vai entender por quê. Vá pesquisar, pelo menos, ao invés de dizer que a pessoa, por sair daquela convenção, daquela ministério, dizer que está desviado, desviou, é traidor de Cristo. Traidor de Cristo? Desde quando eu sou traidor de Cristo? Eu saí de uma convenção grande. Saí. Eu, minha esposa e meus filhos estão saindo. Eu aconselho a saírem. Só tem uma que ainda continua, mas eu aconselho ela, saia. Sabe por quê? Porque eu ensino, eu mostro biblicamente. Irmão, mas o senhor tem 2 filhos afastados? Tenho. Foi decisão dele, não foi por falta de ensino. Eu tenho um filho afastado, Luciano Júnior. Mas quando eu chego em casa, ele, pai, seu pai, ele me saúda a mãe. A mesma coisa a outra, a mais nova das mulheres. Nos saúda. Por quê? Porque o ensinamento está aqui, ó. Ensina o teu menino no caminho que deve andar, para que quando se desviar dele, você sabe, né? Pois é, irmão. Eu quero levá-las para aonde eu estou, porque a primeira igreja é a minha casa. Amém, amados? Então, irmão, se você está querendo sair da sua convenção para ir para outra denominação, vá. Você não trai a Cristo, que traidor de Cristo é Satanás. Ele traiu a Deus. Não é? Você é igreja. E igreja, a única forma de você trair a Cristo é você se desviar. Abandonar a fé. Como fez Alexandre o Latoeiro e muitos outros que abandonaram a Paulo. E viveram segundo as suas concupiscências. Segundo os seus corações. Mas você sair de uma convenção e ir para um ministério, dizer, não entre nessa, não fique triste. Siga firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Foi isso que Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Se alguém não lhe dá a oportunidade, não é? Para você trabalhar por algum motivo, ou por um erro que você cometeu, todos nós somos cometidos de falha, irmão. Nós erramos. E se você está impedido e quer enterrar o talento que você tem, que Deus lhe outorgou para você trabalhar, saia e vá para outra, irmãos. Vá trabalhar em outra, que lhe dê oportunidade, que lhe abra os braços para você trabalhar, fazer a obra. Irmão, o importante é o evangelho do reino ser pregado a todas as gentes. Não é você ficar impedido de fazer por um erro que você cometeu. Irmão, erro a gente se perdoa. Está escrito, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre, nunca prospera. Mas se você confessou e deixou de fazer, alcança a misericórdia de Deus. Dos homens não, que os homens são maus. Tem líderes, irmãos, que são verdadeiros demônios. São verdadeiros diabos. Eu digo isso com toda a firmeza. Tem líderes que são verdadeiros demônios, ao invés de ser santos homens. Porque eu nunca vi um líder matar. Nunca vi um líder matar espiritual.
Irmão, só o diabo é que veio para matar e roubar e destruir. Mas líder espiritual, matar. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus ajude a igreja. Continue firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Eu bendigo a Deus pelo Ministério Ebenezer. Deus tem feito crescer. Deus tem feito promessa à igreja. E nós estamos vendo, né, a igreja, Ministério Ebenezer, prosperar. Não precisamos sair por aí. Vem para aqui, rapaz. Vem para aqui, Ministério Ebenezer. Não precisa não, irmão. E o presidente nem quer. E o presidente nem quer. Os irmãos vê a seriedade que é a Assembleia de Deus Ministério Ebenezer. Faz visita, gosta da liturgia. Tem doutrina, tem salmo, tem hino. Aí pergunta, posso fazer parte aqui? As portas estão abertas. A Assembleia de Deus Ministério Ebenezer é pedra de ajuda. E é cidade de refúgio. Qual é o objetivo da cidade do refúgio? Vá lá, Números capítulo 35. Vá lá em Josué capítulo 20. E você vai ver qual é a função, o objetivo da cidade de refúgio. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amanhã nós adentraremos, né, no assunto bom sobre a igreja. Amém? Nós vamos falar, né, que a igreja ela foi desde a eternidade concebida na mente de Deus. Não é? Falamos sobre a natureza peculiar, né, da igreja como povo adquirido. Nós vamos falar sobre os aspectos principais também, né, da igreja como povo de Deus. São dois aspectos. Um é que a igreja é a continuação e o cumprimento do povo histórico de Deus. E dois é que a concepção Paulo ele apresenta a sua própria expressão verdadeira da natureza e caráter da igreja quando fala da mesma como corpo de Cristo. E está lá, capítulo 12, versículo 12, 14, 17. Assim como o corpo é um, a igreja é só uma, onde Cristo é a cabeça e nós somos o quê? Seus membros. Aí o corpo é constituído só de um olho, só de um braço, só de uma perna, só de um fígado, só de uma bile, só de um rins. Vai entender, né, irmãos? A igreja, né? Então, vamos falar que Deus foi quem projetou a igreja em toda a sua dimensão divina e histórica. Foi Deus quem proveu cada detalhe, desde a concepção até a inauguração no dia do Pentecostes. Foi Deus, não foi o homem. E Paulo ele fala algumas passagens bíblicas sobre o termo eclesia, né, para descrever a igreja em sua totalidade. Como também Paulo ele fala sobre a igreja local, fala sobre a igreja doméstica. E vamos falar aqui, vamos mostrar textos bíblicos que na época, além da igreja local, que era de Jerusalém, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, que Paulo fala, havia as igrejas na casa dos irmãos, que Paulo denomina como reuniões religiosas. E aí? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, é muita coisa. A Bíblia é muito boa, irmão. Teologia é muito bom. Não é? Deus abençoe os irmãos. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de deixar o seu gostei. Se inscreva no nosso canal. Amém? Compartilhe esse vídeo, não é? Para que chegue ao alcance de muitos. E nós vamos adentrar e vamos bater forte aqui no conceito de igreja, viu? Gostou, gostou. Se não gostou, é isso mesmo. Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor, amados.